O Irã anunciou que a próxima rodada de negociação não vai acontecer. E aí, o que será que vamos esperar, observar a partir de agora, com esta nova declaração feita pelas lideranças do Irã? Será que isso realmente vai afetar as conversações? Pessoal, estamos aqui há semanas, já está caminhando ali para quase 2 meses de atritos entre Estados Unidos e Irã, Israel e Irã, Israel e Líbano. Houve 2 acordos importantes de cessar-fogo, como a gente bem sabe, Estados Unidos e o Irã, e assim Israel e o Líbano. Esse acordo do Israel e o Líbano concedeu abertura para diálogos mais aprofundados com o Irã, como, por exemplo, a abertura do Estreito de Hormuz. Mas aí, de acordo com as determinações, exigências do próprio Irã, eles voltaram atrás e fecharam novamente o Estreito de Hormuz. Tão importante, uma via absolutamente essencial para o comércio e a economia de todo o planeta. Sabemos é que ali passam mais de 20% do petróleo, ah, mais de 15% de gás natural liquefeito, passa também rotas, marítimas comerciais que vêm lá da China, que vêm lá da Europa para a China ou para a Ásia, da Ásia para a Europa e assim vice-versa. Só que estamos novamente nesse impasse, nessa dura realidade que achamos que com esses acordos, esse cessar-fogo para conversas, estavam resultando em um progresso, mas aí outros falam, alguns analistas que eu tenho acompanhado, que participam desse teatro de tensão lá no Oriente Médio e lá em Washington também, nos Estados Unidos, eles estão dizendo que isso jamais vai acontecer e essa rodada de negociação ela deve sim acontecer lá em Islamabad, que é a capital do Paquistão. Então, vou nesse vídeo tratar sobre isso, peço gentilmente, é claro, para quem não me conhece, eu sou Felipe Moretti, se inscreva aqui no canal, ative o sino de notificação. Estamos caminhando aí muito de forma rápida até, me surpreendi a 500 inscritos aqui no canal. Sem dúvida, isso é um marco importante, apenas alguns dias de criação aqui do canal. Para quem não sabe, eu sou fundador também, sou dono do Área Militar, que é um canal voltado para assuntos militares com geopolítica e também defesa. E aqui eu trouxe uma proposta diferente, um novo projeto de trazer assuntos sobre geopolítica com abordagens também militar, porém focado ali em geopolítica. Então, por favor, apoie essa nova empreitada, nesse novo projeto que vamos crescer juntos, e trazer sempre os melhores conteúdos para vocês. E o pessoal, eu trouxe aqui, fiz aqui um roteiro bem detalhado para vocês, que eu vou aqui detalhar, é claro, desmitificar muitas coisas e trazer à luz do problema alguma solução, ou possivelmente analisar os fatos que estão acontecendo, o porquê disso, porquê daquilo, que a gente sabe muito bem, que parece que é um jogo de gato e rato, onde um se apresenta, o outro sai para morder, e o outro se esconde, um fala que o outro está violando o cessar-fogo, o outro fala que não é ele que está, e assim, coloca casaco, tira casaco, e a gente chega nesse impasse aqui muito duvidoso, se essa guerra ou essas tensões vão continuar. Por quê? O prazo desse cessar-fogo imposto pelos Estados Unidos por Donald Trump termina amanhã, na terça-feira. E esse vídeo que eu estou fazendo agora, nessa segunda-feira, tem a intenção de abordar esses aspectos, o que acontece agora com esta declaração do Irã. Mas não é uma simples declaração, eles colocaram uma postura muito firme. O próprio presidente do parlamento iraniano, ele foi bem duro. Ele falou que não haverá negociações com os Estados Unidos, por quê? São eles que estão violando o cessar-fogo. São eles que estão permanecendo com essas hostilidades, cercando o Estreito de Hormuz. São eles que estão bloqueando os nossos navios e causando um problema muito grave relacionado com questões humanitárias no país. E para quem não sabe, o Irã, ele passa por uma transformação na sociedade, na sua economia,
que está afetando, sem dúvida, a estabilidade do próprio regime iraniano. E é claro que eles não vão gostar disso, porque a sociedade, não no sentido de passar fome, mas passa por dificuldades. A inflação cada vez maior, galopante, vem trazendo um poder de compra muito menor ao longo de cada dia, os preços nos mercados subindo a cada semana, e eles estão vivendo ali uma crise muito existencial, muito parecido com o que se tornou meses atrás, a Venezuela. Aí o pessoal vem e fala: "Ah, então o Irã, ele vai ser dominado pelos americanos como a Venezuela foi. É assim que Donald Trump quer". Não é dessa forma. Eu sempre coloquei aqui nos meus vídeos e também nas lives lá no Área Militar, que a situação do Irã é totalmente diferente. A Venezuela tem um ponto interessante, que é a sua política, ah, mais relacionada com a sua luta armada, imposição de uma ideologia, que ela está voltada para o chavismo, do controle 100% de tudo, no seu país, é claro, em economia, sociedade, política, só que eles não têm o poder, tanto militar, quanto também de dissuasão no Caribe, diferente do Irã, que eles possuem hoje em todo o Oriente Médio. Porque, como eu já falei no início desse vídeo, nessa minha abertura aqui para vocês, o Estreito de Hormuz é muito importante para a sociedade, importante para mim, importante para você, importante para o Brasil, importante para os Estados Unidos, importante para o mundo. E o Irã entende muito bem isso. Ele sabe como levar a sério as suas próprias ameaças e ameaças americanas. E fontes oficiais do Irã citaram as violações de forma sistemáticas dos Estados Unidos, que fizeram com que eles retrocedessem a abertura do Estreito de Hormuz, para que agora ficasse novamente fechada, trancada para a navegação de forma, ordeira. Ou seja, você só vai passar aqui quando eu quiser e mediante pagamento, mediante pedágio, porque segundo eles, esse pedágio que está sendo pago por esses, navios mercantes, navios comerciais, é para pagar os danos causados pelos americanos e pelos israelenses. E não é à toa, nós já que sabemos muito bem que os israelenses, são os arquirrivais do Irã, assim como o Irã é o arquirrival de Israel. Isso é claro. Só que esse bloqueio, agora imposto, ele vem após uma dura realidade que aconteceu no último domingo, onde os Estados Unidos abriram fogo contra, uma embarcação de bandeira iraniana, uma embarcação, comercial, que estava de contêineres, estava, navegando ali para a região, que estava indo em direção a um porto iraniano. Então, nesse meio tempo, os americanos, segundo eles, segundo o Comando Central americano, eles deram ali alguns sinais de aviso para que essa embarcação não prosseguisse. Por 6 horas, esse aviso foi soado, só que não teve como, eles continuaram e aí abriram fogo contra a casa de máquinas onde tem os motores e toda aquela situação, aquela estrutura de propulsão do navio, levando a uma instabilidade do controle desse navio, e os fuzileiros navais americanos fizeram essa interceptação e captura desta embarcação. Só que parece, ao meu ver, que isso foi uma retaliação ao que, segundo as mídias relataram, inclusive a Reuters, CNN, algumas mídias europeias, até mesmo árabes, relataram que no sábado o Irã abriu fogo contra 2 embarcações comerciais na linha do Estreito de Hormuz. E essas embarcações eram ligadas aos Estados Unidos? Não, não eram ligadas a eles. A Israel? Não, mas sim à Índia. E também tem uma relação, é claro, não 100%, como, a China, como a Rússia tem com o Irã, mas tem uma boa relação com o Irã. E assim eles abriram fogo. Então parece que foi o quê? Mais uma retaliação. Bom,
olha o que vocês fizeram no sábado, então a gente vai fazer o mesmo, porém de forma muito mais dura. Vamos capturar vocês e vamos mostrar para vocês quem manda nesse pedaço. É o que os Estados Unidos fizeram no domingo. E então houve o quê? Essa troca, né, de farpas entre eles, essas acusações mútuas, e o Irã então não gostou em nada e voltou a bloquear. E o próprio, presidente, do parlamento iraniano, junto com o presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, eles, ao meu ver, lideram neste momento o país em suas discussões diplomáticas, porque sabemos que o Ali Khamenei foi morto no dia 28 de fevereiro, o seu filho assumiu após ali uma votação da Assembleia, né, dos representantes do clérigo iraniano, e decidiram colocar Mojtaba Khamenei como o próximo líder supremo. Só que ele ficou o quê? Ferido durante esse ataque que matou o pai dele, porque ele estava junto no bunker, ou melhor, estava ali junto no edifício durante uma reunião. Então, ele ficou ferido e, agora ele não consegue ainda governar, entre aspas, 100% o país. Ele não consegue deter o controle total da sua guarda revolucionária a ponto de discutir frente às deliberações, frente às atividades importantes para o país, como militar, econômica, política, social e entre outros setores fundamentais para a sociedade iraniana. Então, ao meu ver, são essas duas figuras importantes que estão, nesse momento, governando o país. E sabemos também que o Irã, ele foi muito minado ao longo desses quase 2 meses de batalha e de tensões pelos americanos e pelos israelenses, pelos seus adversários. Então, ao meu ver, ele precisa, de toda forma, trazer novamente essa recuperação das infraestruturas, tanto econômicas quanto militares. Militares, principalmente, porque grande parte dos seus sistemas de defesa foram neutralizados pelos seus adversários. Então, hoje a gente consegue entender que qualquer ofensiva dentro, do Irã, não precisa necessariamente utilizar sistemas de cruzeiro de longo alcance caros, muito caros, por parte dos Estados Unidos, como mísseis Tomahawk, muitas vezes lançados por submarinos lá nas encostas ali do Irã, na região do Golfo Pérsico, de forma muito silenciosa. Então eles não precisam utilizar, porque eles têm agora superioridade aérea sobre a região, uma soberania. Porque o Irã perdeu isso, perdeu com os seus sistemas neutralizados. Sistemas esses, o quê? De defesa. Então eles foram minados pelos seus adversários. E de acordo com a última, eu trouxe aqui para vocês, de acordo com as últimas informações do New York Times, olha que interessante, pessoal. É, o Irã ele possui ainda 40% da sua capacidade de lançamento de drones, 40% como estava antes da guerra. Possui ainda 60% dos seus lançadores de mísseis. E o mais espantoso, 70% de seus estoques de mísseis ainda eles possuem em locais subterrâneos, em bunkers. Então, olha como eles ainda são perigosos. Mesmo não se defendendo, mesmo não tendo mais escudos para isso, mas eles têm lança. Mas eles precisam se reerguer, eles precisam fazer novamente um crescimento e reforma do seu sistema militar. Agora, o sistema econômico, isso nem se fale. Eles precisam ainda recuperar muitas das suas capacidades, como também liberar o Estreito de Hormuz, que ainda está sob controle também parcial dos americanos. Mas para isso eles precisam entrar ali, de fato, numa diplomacia, num acordo, num diálogo, mas sabemos que os iranianos são muito difíceis para isso. E sabemos também, observando de forma muito superficial, tá? Vamos ser aqui bem, sensatos, eles falam, abertamente que não estão fazendo, negociações, criticam os americanos, os israelenses,
criticam, dando um tiro para todo lado, só que nos bastidores, eles vêm estreitando essas negociações. Então, isso é mais que uma marcação de posição, uma marcação, né, de mostrar ao país que eles são fortes, que eles têm ainda o poder do país em suas mãos, e não são os americanos, que tanto eles batalham durante décadas, desde o golpe que aconteceu lá na década de 50, onde a CIA ajudou a derrubar o governo do Irã naquela época, os mulás. Aí veio, né, a monarquia do Reza Pahlavi, depois veio outro golpe lá na década de 70. Então, eles têm essa rixa com os americanos. E sabemos que isso sempre acaba de forma muito ruim, ou por guerra, ou por acusações, e isso é muito ruim. Já do lado dos Estados Unidos, sabemos que eles também foram prejudicados por causa desses ataques. Eles perderam muitos armamentos, não em sentido de serem atacados por mísseis iranianos, pelo contrário, mas por lançarem esses sistemas caros. É claro que hoje eles estão utilizando mais, não agora, mas dias atrás, bombas, com efeito mais, com, na verdade, baixa tecnologia investida, por conta dessa superioridade aérea, militar dos Estados Unidos. E isso não tem a necessidade de utilizar um aparato tão tecnológico. E tem a questão principal da economia. Ao mesmo tempo, juntar essa força mais combativa na região para levar mais sistemas robustos para pressionar, dissuadir os iranianos nesse intervalo de 2 semanas, mas ao mesmo tempo eles precisam recuperar essa economia que foi desgastada, porque o Irã atingiu o calcanhar de Aquiles de Donald Trump, que nada mais e nada menos que é a economia, que é o petróleo, e isso afeta consideravelmente os apoiadores do próprio Donald Trump. Mas então, afinal, essas negociações elas devem acontecer ou não? Do meu ponto de vista, sim. Como aconteceu na semana passada, mais de 21 horas de debate, e para ser franco, vai ter a presença de J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos. E isso nos mostra muita coisa. Isso nos revela uma duplicidade desse movimento militar desse movimento diplomático americano muito preciso. Por quê? O que que representa J.D. Vance? É um símbolo da negociação de Donald Trump. Porque tem 2 fatores que eu trago aqui importantes. É o fator simbólico de força e poder, falando assim: "Bom, eu vou levar meu vice-presidente para conversar com vocês, porque eu tenho um vice-presidente, eu sou presidente, já vocês não. Vocês perderam os seus líderes nos meus ataques. As suas lideranças foram reduzidas a pó, foram reduzidas a escombros. Desfiguramos e deixamos o seu líder supremo ferido gravemente. Inclusive, podem ter perdido uma ou as 2 pernas no ataque que aconteceu. Então, isso já tem um símbolo por trás disso como poder, dissuasão e também um preparativo para as questões eleitorais, não de meio de mandato, mas daqui a 3 anos, ou 2 anos e meio, como vocês queiram, né, calcular, mas que possivelmente J.D. Vance vai ser o herdeiro, né, dessa corrida presidencial pelos republicanos, em que Donald Trump vai endossar a sua candidatura, apoio 100% absoluto com J.D. Vance e muito possivelmente com o vice ali, o Marco Rubio. Então, se ele conseguir negociar, ele vai levar o crédito. É claro que Donald Trump vai levar também o crédito, mas J.D. Vance está preparado para receber esse crédito, porque ele já está esquentando o banco ali de reserva de Donald Trump para daqui 3 anos ele, se ganhar as eleições, assumir os Estados Unidos nessa corrida que vai ter muito acirrada, que essas questões de guerra vão se tornar ali novamente debate sobre essa necessidade ou não de atacar o Irã. Enfim, os americanos têm os seus interesses, assim como os iranianos também possuem o seu interesse. Então, de forma geral, sim, muito provavelmente muito
provavelmente vai acontecer essas negociações e esta é a hora de fato, de chegar ao pelo menos não um acordo, mas estender essas negociações, porque em menos de 24 horas, essas negociações elas vão expirar, esse acordo, né, de cessar-fogo, ele vai acabar, que é um acordo dado por Donald Trump de 2 semanas. E do lado iraniano, como já coloquei bem aqui, eles buscam retomar suas atividades gerais, sua economia, obtendo de alguma forma esse controle do estreito, o Estreito de Hormuz, ao mesmo tempo que eles ameaçam iniciar ofensivas e uma fúria e fogo lá na região do Mar Vermelho, naquele estreito chamado de Bab al-Mandeb, ou Bab el-Mandeb, que fica ali na região do Iêmen, tá. Então é uma situação muito caótica, uma situação muito, delicada. Do lado americano, eles também correm contra o tempo para, chegar num acordo e assim, pelo menos pegar esse material de urânio enriquecido dentro do país Irã, ter o controle, não que seja totalmente, mas parcialmente do Estreito de Hormuz, porque é onde, sabemos, passa ali todo o comércio do mundo, um quinto do petróleo, mais de 15% ali, do gás natural liquefeito do planeta passa por essa região, mais de 15, né. E pessoal, a China ela é grande dependente desse estreito, mais de 21% do petróleo da China passam por essa região, mais de 18% do gás natural liquefeito da China passa pelo Estreito de Hormuz, e mais de 80% do que o Irã produz e exporta vai para a China. Então, os americanos querem, estão conseguindo, cutucar o dragão vermelho, que é a República Popular da China, liderada por Xi Jinping, e automaticamente eles conseguem afetar a sua economia e, ao mesmo tempo, afetar a economia da Rússia, que usa essa maquinaria engessada, né, de venda de petróleo, venda de gás para a China, comercializa com o Irã, principalmente no setor de armamento, e assim reduzir as ofensivas russas e o poder da Rússia no leste europeu, que ataca, a Ucrânia. Então, um jogo estratégico de Donald Trump, também uma forma de controlar em parte, entre aspas, né, a China e a Rússia, e está dando muito certo nesse momento. Vamos ver o que, essas negociações nos trazem, né, de progresso para a paz, e também o que vamos observar daqui para frente, como vai se comportar tanto a economia do Irã, quanto a economia também da China e da Rússia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de análise. Não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação e espero você no próximo vídeo aqui no canal. Muito obrigado.